Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Presidentes Ramalhianes e Cavaco Silva, Srs. Antigos Presidentes da Assembleia da República, em voz saudando todos os antigos parlamentares, Srs. Capitães de Abril e representantes da Associação 25 de Abril, e em voz saudando o movimento das Forças Armadas. Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Srs. Presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e demais Tribunais Superiores, demais autoridades civis e militares, Senhoras e Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Há 50 anos, um movimento de capitães pôs fim à mais antiga ditadura da Europa Ocidental. Uma ditadura de direita fascista que humilhava, prendia e torturava. Um regime assente numa elite que controlava uma economia onde os trabalhadores eram apenas força de trabalho descartável, sem direitos, e que condenou a grande maioria do povo à pobreza e ao analfabetismo. Era um país de cidadãos de segunda e onde as mulheres eram cidadãs de terceira. Onde o acesso à saúde dependia da carteira, onde a educação era um privilégio para uma minoria, onde a proteção na velhice era residual e onde a justiça não existia, sobrando a arbitrariedade e o abuso. Com o 25 de Abril, não conquistamos apenas o direito de votar ou dizer o que pensamos sem medo. Com Abril, os portugueses agarraram-se a uma ideia de país, de comunidade democrática, de povo, de prosperidade e de futuro. Quiseram construir uma democracia plena, uma democracia política, económica e social, uma comunidade de liberdade igual para todos, uma comunidade de responsabilidade e solidariedade, onde os problemas de uns passassem a ser os problemas de todos. As portas que Abril abriu transformaram um Estado repressivo num Estado de direito democrático e social. É verdade que a concretização dos sonhos de Abril é um trabalho imperfeito e ainda inacabado, mas os portugueses venceram. Venceram porque construíram em conjunto um Serviço Nacional de Saúde que não pergunta a ninguém se tem dinheiro para pagar o tratamento que necessita e que permitiu aos portugueses ter níveis de saúde equiparados aos dos países mais ricos do mundo. Venceram porque construíram em conjunto uma escola pública que garanta a todas as crianças, independentemente dos recursos dos seus pais, formação de qualidade e que permitiu ao país, ao fim de décadas de atraso, aproximar-se dos níveis de qualificação europeus. Venceram porque construíram em conjunto um sistema de segurança social e de pensões que reduz a pobreza e protege os mais velhos da dependência, da caridade alheia ou dos humores dos mercados financeiros. Venceram porque conseguiram em conjunto construir um sistema de proteção laboral que defende o trabalhador da discricionariedade do patrão. Venceram porque mostraram em conjunto que o Estado de Direito democrático e social não é um obstáculo à liberdade, mas o instrumento pelo qual os portugueses podem garantir que a liberdade efetiva é para todos e não apenas para os de cima. É por isso que Abril é mais do que história, Abril é mais do que memória, Abril é vitória. E é com o espírito dessa vitória que encaramos os desafios e os problemas que, enquanto povo, enfrentamos hoje. São desafios e problemas que, 50 anos depois, não se resolvem com mais liberalismo e um Estado ao serviço da minoria. Um liberalismo que se alimenta de um individualismo egoísta e só garante liberdade a uma minoria, ao mesmo tempo que desprotege a grande maioria. Liberdade a sério é a liberdade igual para todos e não apenas para os que têm mais. Os desafios e os problemas que enfrentamos hoje
não se resolvem com políticas fiscais injustas, que desoneram quem mais tem e menos precisa e que reduz a capacidade do Estado para dar resposta às necessidades sociais, para dar mais liberdade à maioria do povo. Os desafios e os problemas que muitas famílias enfrentam não se resolvem com o populismo, uma política que explora os nossos sentimentos mais negativos, uma política dura com os fracos, porque lhe falta a coragem para ser dura com os fortes. E que se alimenta da angústia e da incerteza vivida pelo povo, tantas vezes fruto das rápidas mudanças sociais e culturais. Portugal é um país de emigrantes. Os portugueses sabem bem o que é ter de partir à procura de uma vida melhor longe de casa, dos familiares e dos amigos, e sofrendo com a ansiedade do desconhecido e a incerteza do futuro. Mas hoje somos também um país de imigração. E há duas formas muito distintas de lidar com esta realidade. E nenhuma delas tem que ver com o slogan vazio das portas fechadas ou escancaradas. Uma forma usa a imigração como arma política para promover o ódio e a divisão e alimentar o medo e a insegurança. A outra reconhece os desafios da imigração, a necessidade que temos de trabalhadores estrangeiros, de os tratarmos como exigimos que os portugueses lá fora sejam tratados, de alargarmos o Estado Social para responder aos que nos procuram para viver e trabalhar sem prejudicar os que cá vivem, de combatermos o tráfico ilegal de seres humanos e a exploração laboral dos trabalhadores estrangeiros pelos empresários que os contratam. Este desafio enorme só se vence com um sentido de profunda humanidade e respeito pelo outro. Os avanços na liberdade da família e dos direitos das mulheres também geram, por vezes, reações de rejeição. Nos últimos 50 anos, os portugueses conquistaram o direito a viverem com liberdade, a amarem quem quiserem e a constituir a família que desejam. Conquistaram o direito a serem felizes, sem terem de se esconder ou sentir vergonha de como são e se sentem. Abril não proíbe nenhuma família, Abril é liberdade e alegria. E as mulheres, nas últimas décadas, emanciparam-se e libertaram-se e passaram a não ter de pedir licença para procurarem a sua felicidade. A partilha do poder e o fim da hegemonia do homem gera resistência. E há quem na direita radical a promova e a explore, mas já não há recuo possível. As mulheres em Portugal já conquistaram o direito a perseguir os seus sonhos. Sim, os avanços sociais e culturais geram muitas vezes reações de incompreensão e até de rejeição. O PS aqui estará para defender a democracia política e a democracia social e cultural dos ataques dos seus novos e velhos inimigos. Foi uma e outra que Abril construiu, uma e outra estão sob ataque e uma e outra terão a nossa proteção. E como diz a Capicua, eles têm medo que nós não tenhamos medo. E nós não temos. E nós não temos. Nós sabemos bem, enquanto povo, o que está em causa. Preservar e defender o que conquistamos e resistir às tentativas de retrocesso social, económico e cultural. A memória não deve apenas conservar o passado, mas ser capaz de preservar promessas e esperanças.
Uma memória viva, que valorize os avanços conseguidos, mas que reconheça o que falta ainda fazer. Uma memória ao mesmo tempo generosa e exigente, que tenha um pé no passado e outro no futuro e que reconheça no espírito do 25 de Abril a nossa âncora moral. O 25 de Abril é o dia inicial, não há outro igual. Os portugueses têm motivos para ter orgulho do que alcançaram ao longo dos últimos 50 anos de democracia e, a partir deles, projetar os próximos 50 com esperança, confiança e ambição. Esperança nas nossas capacidades, confiança nos nossos valores, os valores de Abril e ambição. A ambição de construir um país próspero e desenvolvido para todos, onde ninguém é um cidadão de segunda, esquecido ou invisível. A ambição de construir um país onde os jovens podem realizar os seus sonhos e concretizar os seus projetos pessoais, familiares e profissionais. Um país onde as mulheres não têm de escolher entre progredir na carreira ou cuidar da família. Onde os mais velhos veem uma vida de trabalho respeitada com uma reforma digna. Onde quem trabalha se sinta reconhecido. Onde quem trabalha se sinta reconhecido e onde os trabalhadores manuais são tão respeitados quanto os trabalhadores intelectuais. Um país onde cada um conta e onde todos são reconhecidos como membros da comunidade que tem no Estado Social a sua melhor tradução. Uma comunidade de direitos e deveres onde todos contribuem em função das suas capacidades e beneficiam em função das suas necessidades. Foi com um país assim que quem fez Abril sonhou. É um país assim que devemos construir. Nós, todos aqueles que queremos honrar Abril. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Para